A Segunda Guerra Mundial foi provavelmente um dos maiores eventos da história da humanidade. Guerras, conquistas, mortes, desumanidade, tudo que a gente pode imaginar aconteceu na Segunda Guerra. Dentro do cinema, a gente pode citar vários filmes que trouxeram essa estética pra gente. Casablanca, O Pianista, Anne Frank, Bastardos Inglórios e muitos outros. E o Spielberg não fica de fora. Ele traz pra gente duas facetas muito diferentes, mas complementares da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Chama e eu não tenho repertório. A Lista de Schindler vai contar a história de Oskar Schindler, que é um vigarista muito influente dentro do Partido Alemão, trabalha muito no mercado clandestino e com a ascensão dos movimentos extremistas alemães, ele decide que vai se aproveitar disso. Então ele cria uma empresa de panelas, fábrica de panelas, o DEF, que não é Departamento de Educação Física, é um nome lá que eu não vou saber falar, mas a sigla é DEF, e vai contratar os judeus, porque eles são mão de obra barata para poder fazer o trabalho para ele. Só que conforme ele vai conhecendo todos os problemas e atrocidades do partido que ele está inserido, ele percebe que ele vai ter que tomar uma decisão em relação ao que ele vai fazer com os trabalhadores dele. Por outro lado, o resgate do soldado Ryan se passa a partir do dia D, foi quando os Estados Unidos, lá com o Canadá e com os britânicos, invadiram a França tomada pela Alemanha para poder, de fato, tentar reconquistar a região. O filme vai falar do capitão John Miller, que é interpretado pelo maravilhoso Tom Hanks, que recebe o pedido das forças americanas para que um jovem paraquedista que se perdeu num ataque chamado James Ryan. O motivo pelo qual o Ryan deve ser resgatado é porque a mãe dele, mãe de 4 filhos, perdeu 3 filhos na guerra em 48 horas. Querem tentar trazer o Ryan de volta para trazer um consolo para a mãe dele. Basicamente isso. Por que esses filmes são complementares, você se pergunta? Porque eles vão tratar de aspectos diferentes, mas congruentes da Segunda Guerra Mundial. Ambos, inclusive, em um momento específico, se passam simultaneamente. Eles poderiam facilmente acontecer ao mesmo tempo. A Lista de Schindler vai dar um foco especial nos problemas do Holocausto e em todo o terror que um ser humano é capaz de fazer contra outro ser humano. Então é um filme que ele é muito pesado, ele é um filme que ele é explícito. Não explícito de mostrar miolos, mas pegar na veia, assim, de pegar de forma cirúrgica. Ele é um filme muito pesado, num tom de ar pesado. Você se sente um filme denso, você sai do filme meio mal. Eu saí mal do filme, porque de fato é uma coisa muito pesada. Enquanto o Resgate vai trazer uma visão muito mais heróica, muito mais de conflito, de batalha, de derrotar o inimigo, um sentido muito mais de guerra mesmo, que os Estados Unidos adoram falar sobre, né? Os Estados Unidos ganhou, junto com a União Soviética, a Segunda Guerra Mundial, e eles adoram se vangloriar disso. Então é um filme, por exemplo, que tem uma cena no início do filme de quase 40 minutos de guerra. Você vai assistir a guerra, a invasão da praia do dia D. E é uma cena muito explícita, vai ter miolos, intestinos voando, pessoas morrendo, pessoas explodindo. Aquela cena bem intensa. É muito interessante, porque ela é tão envolvente que você nem sente que passou 40 minutos. Eu fui ver com um amigo meu aqui em casa, ele parou o cronômetro, eu falei, ué, já deu 1 hora de filme? Mas é porque eram 40 minutos dessa cena que é extremamente envolvente, passa rapidinho, mas consegue te colocar dentro dessa atmosfera. A Lista de Schindler é um filme que eu gostei muito, tipo, muito, muito mesmo. Bonito demais. Por vários motivos. O Spielberg consegue pegar o filme e entregar pra você uma experiência que você não vai ver em qualquer outro lugar, porque é uma coisa muito íntima do que foi o Holocausto. O Spielberg, como a gente falou no outro episódio, ele é muito bom com as relações humanas e com o sentimento humano. Ele consegue te colocar dentro de uma atmosfera de tal forma que você se sente de fato mal pelo que está acontecendo. Você já deve ter lido um livro de história, alguma coisa na sala de aula sobre a Segunda Guerra Mundial, mas assistir esse filme vai te colocar uma experiência de terror que você não imaginava que você ia sentir. É um filme que não é para todo mundo, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem assistir até o final, são mais sensíveis, mas é um filme que todo mundo deveria assistir pra gente ter uma sociedade um pouquinho menos ignorante. Já O Soldado Ryan é um filme que vai trazer uma visão muito mais heróica, muito mais cooperativa, uma coisa bem mais jornada do herói. É muito interessante isso, porque eu tenho a impressão de que O Resgate do Soldado Ryan é um filme de americanos para americanos que se vangloriam da glória americana. É um filme que o tempo todo vai tratar essa ideia do orgulho americano, do jovem que foi pra guerra e se tornou um veterano. Não é necessariamente um problema, porque de fato o que os Estados Unidos, junto com a União Soviética e com os britânicos fizeram foi muito importante para acabar com o carinha do bigode, mas obviamente assim
enfim, é um filme que tem muito esse apelo nacionalista mesmo, de vangloriar como é muito cultural lá nos Estados Unidos. A Lista de Schindler é um filme que é inteiramente gravado em preto e branco. Ele vai utilizar muito da iluminação dramática para poder passar a densidade do filme. É interessante que você saiba que o Oscar Schindler, ele não é 100% perfeito e nem 100% mal. Ele é um personagem que ele é muito dúbio. Inclusive, o companheiro dele, que é o Eamon Goff, não sei, Goff, perdão a minha pronúncia de alemão, mas é um companheiro, inclusive, que é tão dúbio quanto ele. Ele é muito complexo, ele tem uma série de camadas, assim, são personagens que não são planos de forma nenhuma. E a iluminação ajuda muito a poder trazer essas cenas, porque é um filme cheio de negócios, é um filme cheio de intrigas, é um filme cheio de interesses, e as iluminações conseguem passar essa impressão. Existe um momento em que parece que o Oscar Schindler, isso não é spoiler, parece que ele vai ser a solução do problema, e nessas cenas ele vai usar um paletó branco quase messiânico, e o fato de ser preto e branco favorece esse tipo de coisa. Em outras cenas em que ele demonstra atitudes um pouco mais questionáveis, você vai ver um rosto muito dramático, uma coisa mais escura, uma coisa mais fechada, justamente para poder brincar com isso. Ambos têm a fotografia maravilhosa, mas de formas diferentes. A Lista de Schindler vai mexer muito com esse jogo de luz e sombra, com essa coisa meio noir mesmo. É um filme, inclusive, que tem muitas inspirações da estética noir, isso é nítido. Enquanto o Resgate do Soldado Ryan vai focar muito nos cenários. Você vê as cidades destruídas e a névoa de fundo que conseguem te colocar na atmosfera de uma forma maravilhosa. Eu achei muito interessante isso, porque muito provavelmente as coisas são gravadas em estúdio, mas a forma como tudo é construído te passa uma sensação de que de fato é real. Como que o cenário, ele te imerge. E a fotografia também é muito bonita. Existem umas cenas ali que a fotografia ela é ajustada de um jeito muito bonito, assim, muito harmônico, muito interessante. Mas eles funcionam de forma diferente nas suas fotografias. Se você nunca viu esses dois filmes, eu sugiro que você comece assistindo A Lista de Schindler e depois você vai assistir O Resgate do Soldado Ryan. Por qual motivo? Porque A Lista de Schindler vai te mostrar o problema e O Resgate vai te mostrar a solução. Você começa a perceber como esses filmes se correlacionam assim, porque de fato eles vivem no mesmo momento, eles vivem no mesmo contexto, mas eles falam de coisas completamente diferentes. E aí a gente pode falar mais uma vez de uma das valências gigantescas do Steven Spielberg, que é a questão humana, a conexão humana, a crueldade humana, que ele é especialista em fazer. Quando você assiste um filme do Spielberg, você percebe que é um filme que fala sobre seres humanos. Então você tá o tempo todo vendo as ambições dos personagens, as questões deles, os problemas, os dilemas, as falhas. Você de fato encontra ali um ser humano. Tanto na Lista de Schindler quanto no Resgate, você vai ver preocupações e dramas que são plenamente compreensíveis e que te colocam dentro da história e que até fazem você se identificar um pouquinho, às vezes, com os personagens. Principalmente no Resgate, porque tem todo um dilema moral em cima daquela expedição. Eu tô falando de mandar 8 soldados para buscar um soldado num ambiente completamente desconhecido. Então tem todo um dilema em cima disso. O capitão John Miller, inclusive, tem que lidar muito com essa pressão, porque os soldados dele não veem sentido nesse tipo de expedição. E a mesma coisa acontece com A Lista de Schindler. A gente vê um problema muito grande dentro da cabeça do Oscar, porque ele lida muito com a questão de, cara, ele é filiado ao partido, mas ele percebe que tem uma série de problemas, uma série de questões humanas, mas ele não pode passar por cima disso, porque senão ele vai ser perseguido. Então, muito louco. E são personagens que o tempo todo não deixam de se corromper. O próprio Oscar, ele é um cara extremamente cafajeste, naquele sentido, né? Tem uma cena muito interessante que ele só se interessa pelas secretárias que são bonitas. Ele tenta contratar uma secretária para poder fazer datilografia e ele só fica de olho nas bonitinhas. As mais velhas, que às vezes são melhores, ele caga para elas porque elas não são tão bonitas assim. Existe uma cena que uma moça quer falar com ele e ela chega e tal, normal, ele não atende. Aí depois ela vai para casa, se arruma, fica toda bonitona e aí sim, ele atende ela. Então a gente fala de personagens que não são necessariamente perfeitos e arquétipos, mas são pessoas de fato de verdade, que colocam muito mais realidade no filme. Inclusive, o próprio Eamon Goff, que eu falei antes, que era um personagem muito complexo, eu acho que é o personagem mais intrigante da Lista de Schindler, muito pela questão psicológica da forma como ele age. Ele é o dono não, né, mas ele é o responsável ali por um campo de concentração, e a forma sádica como ele lida com os assassinatos e com a morte das pessoas é uma coisa muito interessante. A gente consegue ver de fato a densidade psicológica que o Spielberg quer trazer para essa situação. Mas é basicamente isso. São filmes que têm propostas muito diferentes. Um deles quer de fato retratar quase de modo jornalístico o que foi o Holocausto e todas aquelas coisas, e o outro quer trazer uma visão mais heróica, mais cooperativa, uma visão mais americana do que foi a guerra. Eu gostei muito dos dois, eu acho que os dois funcionam, mas é basicamente isso. Eu posso estar me precipitando aqui, tá? Mas eu acho que A Lista de Schindler foi o melhor filme que eu vi
entre esses 14 episódios de Eu Não Tenho Repertório. Eu sei, pode parecer meio louco, porque eu vi muitos filmes aqui muito bons e eu acho que eu preciso um pouquinho mais de tempo para poder de fato afirmar isso, mas a impressão que eu tenho é essa. Esses filmes ganharam muitos prêmios. A Lista de Schindler ganhou melhor filme e melhor diretor. E uma coisa muito interessante dos filmes do Spielberg é que, por mais que ele não seja responsável prático por isso, os filmes dele costumam ganhar melhor montagem. E isso é muito louco, porque de fato os filmes são muito bem montados. Quando a gente pensa em cortes como match cut, esses cortes que eu faço de cortar o silêncio, ou J-cut, que é tipo isso aqui, você vai começar a perceber que esses cortes são essenciais para a obra funcionar, para poder te trazer um pouco mais de realismo para ela. Eu acho que quando você assiste os dois filmes, você consegue ter uma visão muito legal do que foi a Segunda Guerra Mundial. Por mais que eu acho que O Resgate tenha um pouquinho de nacionalismo demais, eu acho que é uma visão bem completa. E isso é muito legal, porque a gente está falando do Steven Spielberg aqui, e a gente consegue perceber como ele é muito polivalente. A gente só falou de 4 filmes até agora, mas a gente consegue perceber como que ele consegue fazer coisas muito diferentes em cada um deles. Em Jurassic Park, em Tubarão, em Resgate do Soldado Ryan e Lista de Schindler, são filmes completamente diferentes. E mesmo assim, o Spielberg consegue fazer um grande trabalho nos 4. E um grande trabalho de forma diferente. Então eu acho que, não sei se existe esse prêmio, mas talvez o Spielberg, pela visão que eu tô tendo agora, é um dos diretores mais versáteis da história do cinema, se não o mais versátil, o nosso Coringa do cinema. Mas, cara, pra mim isso é impressionante. A capacidade que ele tem de conseguir fazer muita coisa diferente. Então é isso, é basicamente isso. São 2 filmes de guerra, mostrando aí que o Spielberg gosta muito de falar desse assunto. Eu acho que ele só não gosta mais do que de ETs. Ele tem muito filme de extraterrestre. Isso foi um spoiler do próximo vídeo? Talvez. Mas é isso, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Eu sou o Chama. Ficamos por aqui em mais um episódio. Manda pra minha ex, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E é isso, tá bom? Muito obrigado, valeu e fui.